Espírito Santo, eu te convido hoje. Transforma minha vida em testemunho de vitória. Amados irmãos, se você sente que a sua vida tem sido marcada por lutas, perdas e decepções, hoje eu quero te conduzir a uma oração que vai mudar completamente a sua história. O Espírito Santo quer transformar cada lágrima em força, cada fracasso em aprendizado e cada derrota em um testemunho de vitória. Fique comigo até o final, porque enquanto oramos juntos, algo novo vai começar a acontecer dentro de você, e o impossível vai começar a se tornar realidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te convido agora a fechar os seus olhos e vamos começar a orar. Espírito Santo, hoje, nesse dia especial, eu venho diante de ti sem máscaras, sem tentar aparentar forças que eu não tenho, sem esconder as minhas fragilidades. Eu me coloco nu diante da tua presença, com o coração aberto e a alma sedenta. Eu reconheço que sozinho não consigo. Reconheço que sem a tua presença, a minha vida perde o sentido. Quantas vezes eu tentei resolver tudo pelas minhas próprias forças, acreditando que poderia dar conta de tudo. Quantas vezes eu insisti em carregar pesos que não eram meus, apenas para descobrir que estava me afundando ainda mais? E agora, diante de ti, eu admito, eu preciso do Senhor. Preciso do teu toque que me acalma. Preciso da tua voz que me direciona. Preciso do teu cuidado que nunca falha. Eu me lembro de momentos em que eu pensei que poderia seguir sem orar, sem buscar, sem depender do Senhor. E como foi vazio, como foi difícil. Eu me lembro de decisões erradas, de caminhos que pareciam bons, mas me levaram à dor. E hoje, olhando para trás, entendo que foi a minha independência que me enfraqueceu. Eu achei que era liberdade, mas era prisão. Eu achei que era força, mas era solidão. Meu irmão e minha irmã, você já percebeu que existe uma diferença brutal entre tentar controlar sua vida e realmente vivê-la? Esta oração que estamos fazendo revela algo que a maioria das pessoas luta para aceitar. Não fomos criados para carregar o peso do mundo sozinhos, não, meus irmãos. Quando você lê "Eu não quero mais me perder tentando me encontrar longe de ti", isso toca em algo profundo, não é? Porque quantas vezes você já se sentiu completamente perdido justamente quando estava tentando ter tudo sob controle? Essa tensão entre querer entender antes de obedecer, querer garantias antes de confiar, ela não é apenas espiritual, ela é profundamente humana. E talvez seja exatamente por isso que tantos de nós vivemos exaustos, tentando resolver sozinhos o que nunca foi para ser carregado sozinho. Até o final dessa oração, vou compartilhar com você os sinais mais claros de que você está tentando carregar sozinho o que deveria entregar. E mais importante ainda, vou mostrar uma forma prática que mudou completamente a forma como eu encaro as decisões difíceis e os momentos de incerteza. Se você já se cansou de viver na ansiedade, de tentar controlar cada detalhe da sua vida, aguente firme até o final, porque vou te mostrar também como essa mudança de perspectiva pode transformar não apenas seus momentos de oração, mas literalmente a forma como você enxerga cada desafio que aparece no seu caminho. Deus vai transformar sua vida hoje, em nome de Jesus. Mas e se você está realmente disposto a viver essa transformação na sua vida, já escreva nos comentários: "Quero ser transformado, Espírito Santo." Deus recebe de bom grado quando expressamos com fé aquilo que vem do nosso coração. Agora, continuemos orando assim. Por isso, eu venho, Espírito Santo, entregar o controle novamente nas tuas mãos. Porque eu não quero mais me perder tentando me encontrar longe de ti. Não quero mais me apoiar no que eu acho, no que eu sinto ou no que eu imagino ser melhor. Eu quero confiar. Quero ouvir a tua direção e seguir. Quero sentir tua presença me cercando e me guiando a cada passo. Eu sei que às vezes eu resisto. Sei que muitas vezes eu quero entender antes de obedecer, quero ter garantias antes de confiar.
Mas eu te peço que me ensine a descansar no Senhor. Me ensina a entender que mesmo quando eu não vejo, o Senhor está cuidando. Me ensina a aceitar que nem sempre vou ter todas as respostas, mas sempre terei a tua companhia, e isso é o suficiente. Eu te peço que tire do meu coração a arrogância de achar que sei tudo, que tire de mim o orgulho de querer resolver sozinho, que me faça humilde para reconhecer que eu sou pequeno e que dependo completamente do teu cuidado, porque quando eu tento carregar sozinho, eu me canso, mas quando coloco sobre ti, encontro descanso. Amados, vou te contar agora um rápido testemunho do nosso inscrito Isaac do Rio de Janeiro. Veja como é linda a história dele. Isaac estava no fundo do poço. Vício em álcool havia destruído seu casamento, seu emprego, sua dignidade. Sentado na sarjeta, olhou para o céu. Deus, se ainda me escutas, eu preciso de um milagre. Não sei mais quem eu sou. A resposta não veio como esperava. Não houve uma luz do céu nem uma voz audível. Veio através de um mendigo que se sentou ao seu lado. Filho, você está perdido ou está se encontrando? Isaac riu amargamente. Perdido, completamente perdido. O homem sorriu. Então você está no lugar certo. Deus trabalha melhor com gente quebrada. Naquela noite, Isaac fez sua primeira oração sóbria em anos. Espírito Santo, eu não tenho nada para te oferecer além dos meus pedaços. Se conseguir fazer alguma coisa com isso, pode pegar. A transformação foi lenta, dolorosa, mas real. A cada dia sem beber, Isaac sentia uma força que não era sua sustentando-o. Começou a frequentar reuniões, depois a liderar grupos de apoio. 2 anos depois, no palco de uma igreja, Isaac segurava o microfone com mãos que não tremiam mais. Meu nome é Isaac, e durante 15 anos eu fui escravo do álcool. Hoje sou livre, não porque sou forte, mas porque sirvo a um Deus que transforma lixo em tesouro. Na plateia, pessoas choravam com sua história. Pessoas que ele havia encontrado nos mesmos becos, onde quase perdeu a vida por conta do álcool. O maior milagre não foi Isaac parar de beber. Foi Deus usar um bêbado para ensinar outros a encontrar sobriedade. Oh, glória! Com a mesma fé e propósito, oremos assim. Espírito Santo, me ajuda a sentir tua presença nos momentos mais simples do meu dia. Que eu perceba a tua mão nas pequenas coisas, que eu ouça a tua voz nas decisões mais comuns, que eu reconheça tua direção mesmo nos detalhes que eu nunca teria notado antes. Eu quero viver uma vida consciente de que sem ti nada tem sentido. Eu quero acordar e lembrar que a minha força vem de ti, que a minha alegria vem de ti, que a minha paz vem de ti. Eu quero dormir em paz, sabendo que o Senhor está comigo e que não há nada que eu precise enfrentar sozinho. Então, eu declaro diante de ti, eu preciso do Senhor mais do que preciso de qualquer outra coisa, mais do que preciso de respostas, mais do que preciso de soluções. Eu preciso da tua presença, porque eu sei que, se eu tiver o Senhor, todas as coisas se alinharão no tempo certo. Eu me rendo mais uma vez, Espírito Santo. Eu entrego meus planos, minhas vontades, meus medos, meus erros e meus acertos. Eu te entrego tudo, porque tudo que é meu só faz sentido quando está nas tuas mãos. Guia-me, fortalece-me, sustenta-me. Eu confio no teu amor que nunca me abandona. Se esta oração está te ajudando a lembrar que sem Deus não conseguimos seguir, mostre que você também reconhece sua necessidade dele. Deixe o seu like agora e continue espalhando essa mensagem para que mais pessoas encontrem a força que só Ele pode dar. Senhor, agora me coloco diante de Ti e abro o meu coração como ele realmente está, sem esconder a dor, sem fingir que está tudo bem, sem colocar um sorriso apenas para disfarçar. O Senhor conhece cada canto da minha alma, sabe o que eu falo e o que eu guardo em silêncio.
Sabe das feridas que eu tento ignorar e dos sentimentos que eu queria não sentir. Por isso hoje eu te peço, vem e limpa meu coração. Remove de dentro de mim toda a mágoa que ainda insiste em ficar. Aquelas lembranças que eu repito na minha mente e que ainda me machucam, eu coloco agora nas tuas mãos. Eu não quero mais carregar o peso do passado. Eu não quero mais manter aberta uma ferida que o Senhor já pode curar. Me ajuda a soltar, a liberar perdão, a entender que guardar rancor não me protege, mas apenas me prende. Tira também todo o rancor que, sem perceber, foi criando raízes dentro de mim. Às vezes, ele se esconde em pequenas atitudes, em palavras carregadas, em pensamentos que eu nem queria ter. Mas hoje eu não quero mais alimentar nada disso. Eu quero um coração leve, livre, que possa amar sem reservas. Purifica meus pensamentos, Senhor, que a minha mente não seja um lugar onde se acumulam dores e injustiças, mas um espaço onde habita a paz. Que eu não fique revivendo o que me feriu, mas que eu aprenda a pensar no que me fortalece. Me ensina a escolher o que vou guardar na memória e a deixar para trás o que não me leva para perto de ti. Amados, sabe aquela sensação de alívio quando você finalmente consegue expressar exatamente o que está sentindo? Quando as palavras saem do seu coração de forma tão verdadeira que até você se surpreende. Eu estava refletindo sobre isso hoje. Sobre como nossas palavras têm um poder incrível de curar ou ferir, de construir pontes ou criar abismos. E me veio uma pergunta que talvez você já tenha se feito também. Será que as pessoas se sentem melhor depois de conversar comigo? Não é uma pergunta para nos julgarmos, mas para nos inspirarmos. Porque eu acredito que existe algo profundamente belo em pessoas que carregam essa capacidade natural de acalmar, de encorajar, de fazer os outros se sentirem vistos e compreendidos. E o mais interessante é que isso não tem nada a ver com ser perfeito ou nunca ter momentos difíceis. Na verdade, geralmente são as pessoas que já passaram por suas próprias tempestades que desenvolvem essa sensibilidade especial para reconhecer quando alguém está precisando de uma palavra gentil. Continue firme e forte na presença de Deus, porque Deus quer te transformar por completo e não pela metade. Voltemos a orar assim. Limpa também as minhas palavras, que elas não saiam carregadas de amargura, ironia ou dureza, que sejam palavras que levantam, que acalmam, que encorajam. Que minha boca seja um reflexo de um coração que foi tocado e transformado pelo teu amor. E molda o meu coração, Senhor, não apenas tirando o que é ruim, mas colocando o que é bom. Derrama em mim paciência, mansidão, bondade e compaixão. Que eu olhe para as pessoas com mais empatia, lembrando que cada um carrega suas lutas e que, assim como eu preciso de graça, os outros também precisam. Eu sei que não é fácil, Pai. Eu sei que muitas vezes minha carne quer reagir, quer se defender, quer revidar, mas é por isso que eu preciso tanto de Ti. Porque sozinho eu não consigo manter um coração limpo. Eu preciso da tua ajuda todos os dias, a cada pensamento, a cada palavra, a cada atitude. Então eu te entrego o meu interior. Vai passando com as tuas mãos sobre cada parte da minha alma e vai limpando, removendo toda a sujeira, todo o peso, toda a marca do passado que ainda me impede de viver plenamente. Que depois de tudo, o que reste seja apenas a tua luz brilhando dentro de mim. Que as pessoas, ao se aproximarem, sintam algo diferente, não porque eu sou melhor, mas porque o Senhor está em mim. Que o meu coração seja como um espelho que reflete o teu amor, a tua graça e a tua bondade. Se esta oração está começando a expressar algo que também está no seu coração, escreva aqui nos comentários. Senhor, limpa o meu coração. Quero orar junto com você e ver o que Deus vai fazer na sua vida.
Espírito Santo, continuo aqui diante do Senhor e não quero esconder nada. Não quero fingir que estou bem, quando por dentro ainda sangro por feridas que ninguém vê. Há dores que eu aprendi a camuflar, a esconder até de mim mesmo, como se ignorar fosse a solução. Mas hoje eu entendo que para ser curado, eu preciso deixar o Senhor tocar nos lugares mais sensíveis da minha alma. Toca nas áreas que eu guardo em silêncio. Aquelas lembranças que ainda apertam meu peito, os momentos que ainda pesam quando me lembro, as palavras que me machucaram e ainda ecoam na minha mente. Toca nos traumas que eu nunca consegui explicar, nas marcas que ficaram das perdas, das decepções, das rejeições que eu vivi. Eu sei que há feridas que ninguém mais consegue alcançar, porque são profundas demais. Mas eu creio que o teu toque é capaz de chegar onde nada e ninguém mais consegue. E é isso que eu te peço agora. Vem e cura a minha alma. Vai passando sobre cada corte, cada marca, cada lembrança e vai fechando tudo o que ainda dói. Me ajuda a deixar para trás o que já passou. Me ajuda a entender que, enquanto eu ficar revisitando o passado, é como se eu estivesse arrancando a casca da ferida antes dela cicatrizar. Me ensina a não alimentar mais o que me machuca, a não repetir na mente as cenas que me feriram, a não abrir espaço para o ressentimento. Amados, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu como se estivesse carregando uma mochila invisível, cheia de pedras que foram sendo colocadas lá ao longo dos anos? Cada mágoa, cada decepção, cada ferida, uma pedra a mais que você nem percebeu que estava carregando. Mas existe um caminho para tirar essas pedras, uma por uma, até que sua mochila fique tão leve que você nem lembre mais do peso que costumava carregar. Hoje eu quero te convidar para uma conversa diferente. Não sobre esquecer o que aconteceu, porque isso seria impossível e até desnecessário, mas sobre transformar essas memórias em algo que não te machuca mais, algo que te fortalece ao invés de te quebrar. Aguente firme até o final, porque Deus vai transformar sua vida hoje através desse clamor, que é exatamente aquilo que sua alma tem pedido em silêncio. Uma oração que não é apenas palavras no ar, mas um encontro real com a cura que você tem buscado, talvez sem nem saber. Continuamos orando assim. Espírito Santo, eu quero viver leve, quero caminhar sem o peso de memórias ruins. Quero acordar e sentir que minha alma está livre, que não há correntes invisíveis me puxando para trás. Eu quero que, mesmo olhando para o passado, eu consiga ver que tudo contribuiu para me moldar, mas que nada disso tem mais o poder de me ferir. Tira de mim o medo de confiar de novo, o medo de me abrir, o medo de amar. Porque eu sei que muitas dessas feridas me fizeram levantar muros para me proteger. Mas esses muros também me impediram de receber o que é bom. Me ajuda a derrubar essas barreiras e permitir que o novo entre, sem medo, sem insegurança, sem a sombra do que já passou. Eu coloco nas tuas mãos cada pessoa que me machucou, cada situação que me deixou marcas, não para esquecer que aconteceu, mas para que o peso seja tirado. Eu não quero mais carregar dor quando penso no que vivi. Eu quero lembrar e sentir paz, porque sei que fui curado. Me ensina a olhar para dentro de mim e ver que já não existe mais sangramento, mas sim cicatrizes que contam histórias de superação. Que eu não tenha vergonha das minhas marcas, mas que elas sejam prova de que o Senhor me restaurou e me fez seguir adiante. Espírito Santo, faz essa cura ser completa. Não apenas tira a dor, mas também preenche o espaço vazio com tua paz, tua alegria e tua esperança. Que onde havia tristeza, brote gratidão. Que onde havia medo, nasça confiança. Que onde havia ressentimento, floresça amor. E que eu viva cada dia sabendo que estou livre. Livre das correntes do passado, livre das feridas que me prendiam, livre para viver o novo que o Senhor tem para mim. Se você também deseja que Deus cure completamente as feridas da sua alma, escreva aqui nos comentários.
Senhor, cura as minhas feridas e deixe o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem e também recebam essa oração de cura. Senhor, eu continuo na sua santa presença até o fim para abrir a minha mente e o meu coração. Eu sei que, muitas vezes, é aqui dentro, nos meus pensamentos, que começam as maiores batalhas. É aqui que surgem as dúvidas, os medos, as comparações e as vozes que tentam me convencer de que não sou capaz. E por isso eu te peço, vem e renova a minha mente. Enche meus pensamentos com esperança, que eu não viva preso ao que deu errado, nem antecipando fracassos que ainda nem aconteceram. Ensina-me a esperar coisas boas, a acreditar que o amanhã pode ser melhor que hoje, a enxergar possibilidades onde antes eu só via barreiras. Quero aprender a olhar para o futuro com confiança, sabendo que não caminho sozinho. Coloca em mim uma alegria que não dependa de circunstâncias. Uma alegria que não se apague quando as coisas ficam difíceis, mas que continue acesa mesmo nos dias nublados. Uma alegria que me lembre, a cada manhã, que estar vivo é um presente e que há sempre algo pelo qual agradecer. Enche-me também de fé. Uma fé que me faça dar passos, mesmo quando não enxergo o fim do caminho. Uma fé que me mantenha firme quando as opiniões contrárias tentarem me fazer desistir. Uma fé que me lembre que eu não sou definido pelo que enfrento, mas pelo propósito que o Senhor tem para mim, meu amado e minha amada. Sabe aquela voz que às vezes sussurra no seu ouvido, dizendo que você não é suficiente, que você não vai conseguir, que talvez você seja o problema? Hoje eu quero te contar um segredo. Essa voz não é sua, e ela não tem o direito de definir quem você é. Imagina como seria acordar todos os dias, e em vez de ouvir críticas na sua própria mente, você ouvisse palavras de encorajamento. Em vez de se ver como alguém que sempre tropeça, você se enxergasse como alguém que sempre se levanta. Em vez de se sentir pequeno diante dos desafios, você se lembrasse de que foi feito para vencer. A seguir, vamos falar com Deus, não apenas em como uma oração, mas como um convite para você descobrir a pessoa incrível que sempre foi, mas que talvez tenha esquecido de enxergar no espelho. Continue firme e forte na presença, porque você merece conhecer essa versão de si mesmo que Deus sempre viu, mesmo quando você não conseguia ver. Senhor, meu Deus e meu Pai, me ajuda a não olhar mais para mim como alguém derrotado. Tantas vezes eu já me vi como alguém sem valor, alguém que não consegue, alguém que não é suficiente. Mas eu não quero mais me enxergar assim. Quero me lembrar que o Senhor me criou com cuidado, que não sou um erro, que não estou aqui por acaso. Quero me ver como um filho amado, como alguém escolhido para vencer, não pela minha força, mas porque o Senhor me sustenta. Tira da minha mente todo o pensamento que me diminui, toda comparação que rouba a minha paz, toda mentira que me diz que eu não sou capaz. Ajuda-me a identificar essas vozes e a silenciá-las com a verdade de quem eu sou para ti. Eu quero que meus pensamentos sejam um lugar seguro. Quero que eles me fortaleçam e não me destruam. Quero que sejam alinhados com o teu amor e a tua vontade para a minha vida. Senhor, limpa a minha mente do excesso de preocupações que só me desgastam e me fazem perder a alegria de viver. Ensina-me a colocar cada preocupação nas tuas mãos e confiar que o Senhor sabe cuidar de tudo melhor do que eu. Quero que a cada dia minha mente seja mais leve, mais clara e mais cheia de vida. Que eu possa pensar mais no que me aproxima de ti e menos no que me afasta. Que eu aprenda a alimentar meus pensamentos com coisas que me inspiram e me fortalecem, e não com o que me puxa para baixo. Espírito Santo, eu te entrego meus pensamentos, minhas lembranças, minhas interpretações do mundo. Muda a minha maneira de ver a vida. Muda a forma como eu me vejo. Muda a forma como eu vejo os outros.
Que meus olhos, minha mente e meu coração estejam sempre voltados para o que me constrói e me aproxima do Senhor. Se você deseja verdadeiramente que Deus renove a sua mente e transforme seus pensamentos, escreva nos comentários: Senhor, renova a minha mente. Quero me unir a você nessa oração. Senhor, obrigado pela oportunidade de continuar na sua presença aqui hoje e confesso que reconheço que muitas vezes a minha fé vacila. Quando tudo está bem, eu consigo acreditar com facilidade. Mas quando as coisas saem do controle, o medo tenta tomar o lugar da confiança. E é por isso que eu te peço agora, fortalece a minha fé. Mesmo quando eu não vejo saída, me ajuda a acreditar que o Senhor está trabalhando. Me ensina a enxergar além do que os meus olhos podem ver, a entender que nem sempre preciso compreender tudo para confiar. Porque, no fundo, eu sei que a fé verdadeira não depende de provas visíveis, mas de uma certeza que nasce dentro de mim, de que o Senhor é fiel e não me abandona. Quando a tempestade é forte e parece que tudo vai desmoronar, me ensina a descansar em Ti. Tantas vezes eu já me desgastei tentando controlar o que não posso, me exaurindo em preocupações que só aumentaram a minha ansiedade. Mas hoje eu entendo que descansar não é desistir, e sim entregar. É deixar que o Senhor assuma o leme e conduza o barco, mesmo quando eu não sei para onde as ondas vão me levar. Me dá uma fé que não dependa do clima ao meu redor. Uma fé que seja firme em dias ensolarados e também em noites escuras. Uma fé que não se abale com notícias ruins, que não se enfraqueça diante de portas fechadas, que não se perca quando os planos mudam. Tira de mim a pressa de querer tudo resolvido no meu tempo. Me ensina a confiar no processo, a entender que cada demora pode estar me protegendo, me ensinando, me preparando. Que eu aprenda a esperar sem reclamar, acreditando que a tua vontade é sempre melhor do que a minha. Meu irmão e minha irmã. Você já reparou como algumas pessoas conseguem manter a calma, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando? Como elas encontram forças para sorrir no meio da tempestade e seguir em frente quando outros parariam? Não é porque elas não sentem medo. Não é porque os problemas delas são menores do que o seu. É porque elas descobriram um segredo que transforma qualquer situação. A diferença entre viver com medo e viver com fé. O medo pergunta: e se der errado? A fé responde: e se der certo? O medo diz: você não vai conseguir. A fé sussurra: você não está sozinho, não. Hoje eu quero te mostrar como essa mudança de perspectiva pode revolucionar não apenas a sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Porque quando você aprende a caminhar com fé, você se torna uma luz que inspira outros a acreditarem também. Aguente firme aí, meus irmãos, porque no clamor a seguir será a chave para você nunca mais se sentir paralisado pelo medo. Oremos assim: Senhor, me ajuda a não deixar que o medo ocupe o espaço que pertence à fé. Porque eu sei que quando o medo governa, eu me paraliso, mas quando a fé assume o controle, eu consigo dar passos até no meio da tempestade. Eu te peço também que fortaleça minha fé não só para mim, mas para que eu seja inspiração para outros. Que ao me verem firme diante das dificuldades, as pessoas percebam que não é por causa da minha força, mas porque eu confio no Senhor. Que a minha vida seja um exemplo vivo de que vale a pena crer, mesmo quando não entendemos. Quando o desânimo bater, me lembra das vezes que o Senhor já me sustentou. Quando a dúvida vier, me lembra das respostas que já recebi. Quando a vontade de desistir for forte, me lembra que eu já superei outras tempestades e que essa também vai passar. Eu quero viver cada dia com a certeza de que não caminho sozinho. Quero acordar e, antes de pensar nos problemas, me lembrar que o Senhor está comigo. Quero dormir em paz,
mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, porque sei que o Senhor está no controle. Fortalece minha fé para que ela seja maior do que qualquer medo, que diante das incertezas eu não recue, que diante das dificuldades eu não me entregue ao desespero, que diante dos obstáculos eu continue avançando, acreditando que existe um propósito em tudo o que vivo. Espírito Santo, renova em mim a confiança de que nenhuma tempestade dura para sempre e que, quando a minha fé é firmada no Senhor, eu posso atravessar qualquer mar, enfrentar qualquer vento e vencer qualquer batalha. Se esta oração está expressando o que você deseja para a sua vida, escreva aqui nos comentários: Senhor, fortalece a minha fé. Vamos juntos nos unir nessa declaração de confiança e fé ao nosso Deus vivo. Ainda estou aqui, Pai, diante de Ti, sabendo que muitas vezes não são apenas as palavras que mostram quem eu sou, mas sim as atitudes que eu tenho no dia a dia. Eu sei que, por mais que eu fale que confio no Senhor, se minhas escolhas e reações não refletem essa confiança, a minha fé acaba se tornando apenas um discurso. E é por isso que eu venho pedir: muda as minhas atitudes. Transforma a forma como eu ajo diante dos problemas, que eu não reaja com desespero, mas com calma, que eu não tome decisões precipitadas, mas que eu aprenda a respirar fundo e buscar Tua direção antes de agir. Me ensina a parar de tentar resolver tudo no impulso e a ter paciência para esperar o momento certo. Eu quero que as minhas escolhas mostrem que eu confio no Senhor. E não apenas que eu falo isso. Quero que, quando eu estiver diante de um desafio, as minhas ações demonstrem que eu acredito que o Senhor está cuidando. Quero que, quando eu precisar tomar decisões difíceis, eu escolha o que é certo, mesmo que não seja o caminho mais fácil. Me ajuda a controlar as minhas palavras, mas também a alinhar as minhas atitudes com o que eu digo acreditar. Que eu não viva de aparência, mas que mesmo quando ninguém estiver olhando, eu tenha atitudes que Te honrem. Eu sei que mudar não é fácil, porque muitas atitudes ruins já se tornaram hábitos. Mas eu creio que com a Tua ajuda posso ser transformado. Tira de mim qualquer reação impulsiva, qualquer comportamento que não condiz com a vida que eu quero viver ao Teu lado. Amados, eu não sei se você já reparou isso nas pessoas, mas tem algo muito poderoso em pessoas que não precisam dizer que são diferentes. Você simplesmente sente isso quando está perto delas. Elas têm uma forma especial de tratar os outros, uma paciência que inspira, uma força silenciosa que fala mais alto que qualquer palavra. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Alguém que, sem precisar pregar ou dar sermões, fazia você querer ser uma pessoa melhor, que te mostrava, através do exemplo, como é possível viver com mais amor, mesmo quando o mundo não oferece amor de volta. E se você também pudesse ser essa pessoa para alguém, que existe um caminho para transformar não apenas o que você fala, mas principalmente quem você é no dia a dia. Porque existe uma grande diferença entre ter fé e viver a fé. Entre falar sobre amor e amar de verdade. Entre conhecer os princípios e praticá-los quando ninguém está olhando. Hoje, Deus quer te convidar para uma transformação que começa de dentro para fora. Está disposto mesmo a viver essa transformação? Então, oremos assim. Me ensina a agir com mais amor, mesmo com quem não me trata bem. Me ensina a ser mais paciente, mesmo quando tudo parece me irritar. Me ensina a ter mais disciplina, mesmo quando o meu corpo e minha mente pedirem para desistir. Eu quero que as minhas ações falem mais alto do que as minhas palavras. Que as pessoas não precisem me ouvir para perceber que eu ando contigo, mas que elas consigam ver isso na forma como eu vivo. Que o meu exemplo seja mais forte do que qualquer discurso.
Espírito Santo, me lembra todos os dias que as minhas atitudes são sementes que eu planto e que, se eu quero colher coisas boas, preciso plantar com sabedoria, com cuidado, com intenção. Transforma também a forma como eu lido com as minhas responsabilidades, que eu não fuja delas, que eu não adie o que precisa ser feito, que eu não escolha o caminho mais cômodo, mas sim o que me aproxima do propósito que o Senhor tem para mim. E, acima de tudo, que cada decisão que eu tomar, grande ou pequena, mostre que a minha vida pertence a Ti. Que os outros vejam isso não apenas no que eu falo, mas principalmente no que eu faço. Eu não quero mais viver uma fé apenas de palavras, mas uma fé que se traduz em atitudes concretas, todos os dias. Que eu seja coerente entre o que digo e o que faço. Que eu viva de forma que, mesmo em silêncio, a minha vida seja um testemunho. Se você também deseja que Deus transforme suas atitudes para que sua vida fale mais alto do que suas palavras, escreva nos comentários: Senhor, muda minhas atitudes, e deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Espírito Santo, ainda estou aqui com o coração aberto e sedento por direção. Tu conheces cada detalhe da minha vida, cada preocupação que carrego e cada sonho que guardo dentro de mim. Há caminhos que eu nem sei se devo seguir e outros que parecem tão atraentes, mas eu não consigo ver o que está por trás deles. Por isso, hoje, eu entrego nas tuas mãos as minhas escolhas, meus planos e meus passos. Eu não quero andar sozinho, não quero depender apenas do que vejo, mas quero ser guiado pelo teu olhar, que vê além do meu. Sei que existem portas diante de mim que parecem certas, mas que podem me afastar do teu propósito. Também sei que há caminhos que talvez pareçam estreitos ou difíceis, mas que escondem a plenitude do que tens para mim. Espírito Santo, fecha com tua mão poderosa todas as portas que não me levarão para onde o Senhor deseja que eu esteja. Não me deixe ser seduzido por atalhos que roubam o tempo e desviam o coração. Eu clamo para que tu abras portas que ninguém pode fechar. Que oportunidades certas se revelem diante de mim, que conexões certas aconteçam no momento perfeito. Que a minha vida seja alinhada de tal forma que cada passo me aproxime mais daquilo que o Senhor sonhou para mim desde o princípio. Eu não quero apenas chegar a um lugar, eu quero chegar ao lugar certo, aquele que carrega tua paz, tua presença e tua aprovação. Meu amigo e minha amiga, você já esteve perdido da vida, olhando para várias direções possíveis, sem saber qual caminho escolher? Aquele momento em que sua mente faz 1000 perguntas, mas o coração parece não ter respostas? Talvez você ainda esteja vivendo isso hoje. Todos nós já passamos por isso ou ainda vai passar. Aquela sensação de estar num GPS sem sinal, querendo chegar ao destino certo, mas sem ter certeza de qual estrada tomar. E o mais difícil é quando as pessoas ao redor dão conselhos diferentes, cada uma com sua opinião sobre o que você deveria fazer. Não é verdade? Mas eu quero que você saiba que existe um GPS que nunca falha. Uma orientação que enxerga muito mais longe do que nossos olhos conseguem ver. Alguém que conhece não apenas o caminho, mas também o que te espera em cada curva. Esse alguém se chama Espírito Santo de Deus. Hoje Deus quer te convidar a descobrir como é viver com essa direção segura. Como é caminhar sabendo que, mesmo quando a estrada parece confusa, existe uma mão amorosa guiando cada passo seu. Deus está feliz por você estar na presença dele até aqui. Vamos agora falar com ele de um jeito um pouco diferente, e tenho a certeza que será exatamente a orientação que você tem buscado para as decisões que precisa tomar. Oremos assim: Espírito Santo, guia meus pés quando a estrada for desconhecida. Dá-me coragem para entrar nas portas que tu abriste, mesmo que o novo assuste. Ensina-me a confiar, mesmo quando não consigo enxergar o final do caminho. Sustenta-me nas curvas inesperadas, para que eu não desanime ou volte atrás.
Há momentos em que me sinto perdido, como se estivesse diante de um labirinto sem saída. Mas sei que contigo não existe lugar sem direção. Tu és aquele que endireita meus caminhos, que transforma desvios em lições e obstáculos em degraus. Não me deixe ser guiado apenas pela lógica ou pelo que parece mais fácil, mas pelo que vem do teu coração para o meu. Espírito Santo, se for preciso mudar minha rota para me salvar de algo que eu não consigo ver, faz isso por amor. Se for necessário me impedir de dar um passo que pode me ferir, fecha essa porta sem hesitar. E se houver uma oportunidade que vem de ti, que ela brilhe tão intensamente que eu não tenha dúvida alguma de que devo entrar. Quero que minha vida seja um reflexo da tua condução. Que quando eu olhar para trás, possa ver claramente que cada mudança, cada desvio, cada espera fez parte de um plano perfeito. Que mesmo os momentos em que não entendi sirvam como testemunho de que o Senhor sempre esteve cuidando de mim. Espírito Santo, abre caminhos onde não existe estrada. Cria possibilidades onde o mundo diz que não há solução. E quando eu passar por esses caminhos, que eu possa reconhecer que foi tua mão que fez tudo acontecer. Que em cada passo eu sinta tua presença me fortalecendo e me lembrando que não ando sozinho. Mesmo que as circunstâncias tentem me mostrar o contrário, escolho crer que tu já estás trabalhando em meu favor. E que cada porta aberta e cada porta fechada é parte de um cuidado amoroso que não falha. Conduz-me para o lugar onde o Senhor quer que eu esteja, e não para onde a minha ansiedade me empurra. Que o tempo certo seja o teu tempo, e que minha pressa dê lugar à confiança. Espírito Santo, toma minhas mãos agora e guia-me. Quero andar lado a lado contigo, até que cada passo se torne uma prova viva de que o Senhor cuida, guia e abre caminhos para aqueles que confiam. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: eu confio nos teus caminhos, e compartilhe como Deus tem guiado sua vida. Espírito Santo, só o Senhor sabe que estou aqui com o coração aberto e humilde, reconhecendo que as lutas que enfrento não são apenas obstáculos no meu caminho, mas oportunidades para que a tua glória seja revelada em minha vida. Eu sei que muitas vezes o meu olhar humano tenta enxergar apenas a dor, o peso, o cansaço, mas o Senhor me convida a olhar além, a ver que por trás de cada tempestade existe um propósito maior que eu ainda não consigo compreender por completo. Eu entrego a ti cada momento difícil que já enfrentei e que ainda enfrento. Entrego as feridas que carrego na alma, as marcas deixadas por decepções, perdas e sonhos que, aos meus olhos, pareciam ter se perdido. Sei que o Senhor é capaz de transformar cada uma dessas dores em força, cada lágrima em testemunho, cada queda em um degrau que me leva mais perto do propósito que o Senhor já planejou para mim desde o princípio. Não quero que as minhas dificuldades me definam de forma negativa. Pelo contrário, quero que elas se tornem sinais claros de que, mesmo quando tudo parecia impossível, o Senhor estava ao meu lado, me sustentando. Que a minha história seja prova viva de que ninguém que confia em ti caminha sozinho. Mesmo quando eu não percebia, a tua mão me guiava. Mesmo quando eu sentia que não havia saída, o Senhor estava abrindo um caminho, ainda que fosse no silêncio. Ensina-me a não ter vergonha das minhas cicatrizes, porque elas contam histórias de superação e mostram que a tua graça foi maior do que qualquer dor. Que eu possa falar com coragem sobre o que vivi, não para engrandecer o sofrimento, mas para exaltar o que o Senhor fez em mim através dele. E que, ao compartilhar o que passei, outras pessoas possam encontrar esperança, sabendo que se o Senhor fez por mim, também fará por elas. Deixa eu te fazer uma pergunta simples, amados. Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa que desiste e uma pessoa que continua, mesmo quando tudo parece perdido? Não é força física, não é ausência de lágrimas,
E nem é a falta de momentos de dúvida. A diferença está numa certeza silenciosa que ecoa no coração. Isso também vai passar, e quando passar, eu vou entender o porquê. Quero justamente te falar sobre essa força invisível que faz algumas pessoas se levantarem mais uma vez, mesmo depois de 1000 quedas. Essa capacidade de enxergar uma tela sendo pintada, mesmo quando ainda só conseguimos ver borrões e cores que não fazem sentido. Porque tem momentos na vida em que parece que estamos vivendo o capítulo errado da nossa própria história. Mas não existem capítulos errados. Existe apenas uma história ainda sendo escrita, por alguém que enxerga muito além do que nossos olhos conseguem ver. Aguente mais um pouco até o final, porque vamos falar com Deus sobre exatamente a força que você precisa para não desistir no meio do caminho. Para continuar acreditando, mesmo quando tudo ao seu redor tenta te convencer do contrário. Vamos falar assim com Ele. Eu te peço, Espírito Santo, que me ajude a não me perder no meio das batalhas, que eu não me deixe levar pelo desânimo, pela dúvida ou pela ansiedade que tantas vezes tenta roubar a minha paz. Quero permanecer firme, acreditando que até o que não entendo agora vai se encaixar perfeitamente no quadro maior que o Senhor está pintando para a minha vida. Que ao olhar para trás, eu veja não apenas os dias de dor, mas os dias em que fui fortalecido, em que aprendi a depender de Ti de uma forma mais profunda, que eu perceba que cada momento difícil foi também um momento de aproximação, onde a minha fé foi lapidada e o meu coração foi moldado. Espírito Santo, que a minha vida seja um reflexo da Tua fidelidade, que quando alguém olhar para mim, veja mais do que superação, veja a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu amor que nunca falhou. Que o meu caminhar seja marcado por essa certeza, e que até os ventos contrários sejam usados para me impulsionar na direção do Teu propósito. Transforma cada luta em um testemunho tão forte que não possa ser negado. Que as pessoas percebam que não se trata de sorte, coincidência ou força humana, mas sim de um Deus que pega aquilo que parecia impossível e transforma em vitória. E que essa vitória não seja apenas minha, mas um motivo para que muitos conheçam quem Tu és e se aproximem de Ti. Por isso, Espírito Santo, mesmo que eu ainda esteja no meio da batalha, eu já escolho confiar. Já escolho acreditar que o Senhor está usando tudo isso para um bem maior. Mesmo que hoje meus olhos ainda vejam lágrimas, o meu coração já se alegra pela certeza de que no final eu vou entender que nada foi em vão. E quando esse dia chegar, quando eu puder testemunhar tudo o que o Senhor fez, que eu não me esqueça de dizer: foi Deus. Foi Ele quem me sustentou, quem me levantou e quem me fez vencer. Que essa seja a marca da minha vida, não as lutas que enfrentei, mas o Deus que me fez permanecer de pé. Se esta oração está te fazendo lembrar de alguma luta que Deus já transformou em vitória, ou está transformando agora, escreva nos comentários. Meu testemunho vai glorificar a Deus. Deus se alegra quando expressamos em palavras, com fé. Espírito Santo, agora eu quero te pedir que a minha vida não seja apenas mais uma história no mundo, mas que seja um testemunho vivo do Teu poder. Que cada decisão que eu tome, cada palavra que eu pronuncie e cada atitude que eu tenha seja reflexo do Teu cuidado, da Tua graça e da Tua presença em mim. Quero que as pessoas, ao se aproximarem de mim, percebam que há algo diferente, algo que não se explica apenas com esforço humano, mas que só pode vir de Ti. Me ajuda a ser coerente entre o que eu falo e o que eu faço. Que as minhas ações comprovem a fé que habita no meu coração. Que eu não viva de aparência, mas que a minha vida seja um espelho do que significa confiar no Senhor de verdade. Que meus erros e acertos, minhas vitórias e meus desafios, tudo seja usado para mostrar às pessoas que é possível caminhar contigo e alcançar a vitória. Senhor, que as minhas atitudes inspirem outros a também confiar.
Que ninguém precise apenas ouvir sobre o teu amor, mas que o vejam refletido na minha vida. Que a minha história seja tão clara que outros possam dizer: se ele ou ela conseguiu permanecer firme e alcançar a vitória, eu também posso confiar no Senhor e caminhar com fé. Faz de mim alguém que não foge das responsabilidades, que enfrenta os desafios com coragem, que levanta mesmo quando cai, que perdoa mesmo quando é difícil e que ama mesmo quando parece impossível. Quero que a minha perseverança seja um testemunho vivo do teu poder que sustenta, transforma e capacita. Amados, você já conheceu alguém que não precisava contar que era uma pessoa de fé? Alguém que simplesmente por existir fazia você sentir que havia algo especial nela, uma paz diferente, uma forma de lidar com os problemas que te fazia pensar: eu quero ter isso também. É interessante como algumas pessoas conseguem ser um farol sem nem perceber. Elas não estão tentando impressionar ninguém, não estão fazendo propaganda de si mesmas. Elas simplesmente vivem de uma forma que atrai, que inspira, que faz outros quererem descobrir o segredo por trás daquela tranquilidade. E o mais bonito é que essas pessoas geralmente nem sabem o impacto que causam. Elas apenas decidem viver de forma autêntica, alinhada com aquilo em que acreditam, deixando que a vida fale por si mesma. Hoje eu quero te insistir a descobrir como você pode ser essa pessoa para alguém, como sua vida pode se tornar um testemunho silencioso, mas poderoso, não através de palavras vazias, mas através de uma existência que reflete algo maior. Continuemos orando. Espírito Santo, me guia para que eu saiba quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Que minhas palavras sejam sempre acompanhadas de ações que comprovem minha fé. Que eu não viva de discurso vazio, mas de vida coerente, alinhada com a tua vontade. Ajuda-me a não me deixar levar pelo desânimo, pela crítica ou pelo medo do que os outros vão pensar. Quero caminhar com confiança, sabendo que o Senhor está comigo e que a vitória é certa para quem não desiste e confia em ti. Que mesmo diante de dificuldades, minha postura, minhas escolhas e minha paz mostrem a todos que há um Deus que cuida, que guia e que transforma. Senhor, quero que a minha vida seja uma luz no caminho de quem ainda se sente perdido. Que minha fé seja visível, que minha gratidão seja perceptível e que minha confiança no Senhor seja tão grande que inspire outros a acreditar também. Que os frutos da minha vida sejam claros: alegria, amor, paciência, bondade e perseverança. Frutos que só podem nascer de uma vida conectada contigo. Faz de mim alguém que não se conforma com a mediocridade ou com uma fé apenas de palavras, mas alguém que vive intensamente a tua presença. Que a minha vida fale por si mesma, mostrando que mesmo em meio a desafios e dificuldades, a vitória é certa para quem caminha contigo. Espírito Santo, molda meu caráter, fortalece meu coração, guia meus passos e ensina-me a ser exemplo sem me vangloriar. Que cada vitória, grande ou pequena, seja motivo de glorificar o teu nome e mostrar aos outros que confiar em ti vale a pena. Que minha vida seja a prova viva de que, quando permanecemos ao teu lado, não há obstáculo grande o suficiente para nos impedir de alcançar o que o Senhor planejou para nós. E que, através de tudo isso, eu possa ser lembrado não apenas pelo que conquistei, mas pelo reflexo do teu poder e da tua fidelidade que se manifestou em mim. Que cada olhar que me encontrar perceba a presença de Deus na minha vida e sinta que é possível confiar e perseverar, porque a vitória é certa para quem caminha contigo. Se você deseja verdadeiramente que a sua vida seja um testemunho vivo do poder de Deus, escreva nos comentários: quero ser um exemplo vivo, e deixe o seu like para inspirar mais pessoas a caminhar com fé e confiança. Espírito Santo, só tu sabes que quero viver de uma forma que reflita o teu amor em cada detalhe da minha vida.
Quero que as pessoas, ao me olharem, percebam algo diferente, algo que não se explica apenas por esforço humano ou sorte, mas que só pode vir do teu cuidado e da tua bondade. Que minha vida seja como uma carta aberta, escrita com atitudes, escolhas e palavras que falem sobre quem tu és e sobre o quanto o Senhor é fiel. Que cada vitória que eu alcance seja motivo para exaltar o teu nome. Não quero celebrar apenas pelo que conquistei, mas quero que cada conquista seja um reflexo da tua mão, me guiando, me sustentando e abrindo caminhos que eu não conseguiria sozinho. Quero que minha alegria nas vitórias sirva para inspirar outros, mostrando que, quando confiamos no Senhor, nada é impossível. Espírito Santo, me ajuda a transformar cada desafio em oportunidade de te glorificar. Que os momentos difíceis, que às vezes parecem pesados demais, não me façam desistir, mas sim me aproximem mais de ti. Que eu consiga enxergar em cada dor uma lição, em cada queda uma chance de recomeçar e em cada lágrima a possibilidade de me fortalecer na tua presença. Ensina-me a viver de maneira que o meu testemunho fale mais alto do que minhas palavras. Que os outros percebam que o amor, a paciência, a perseverança e a fé que existem em mim não vêm de mim, mas do Senhor que me habita. Que minha vida seja um exemplo de que, mesmo em meio às dificuldades, é possível permanecer firme, cheio de esperança, confiante e cheio de gratidão. Irmãos, talvez você esteja aqui porque sente que há algo maior esperando por você. Algo que vai além das rotinas diárias, das pressões e dos desafios que enfrentamos. E eu tenho uma notícia reconfortante para você. Essa sensação que você tem, esse desejo profundo de viver com significado, não é coincidência. Sabe, existe uma força transformadora que pode fazer com que cada pequeno gesto seu se torne uma ponte de esperança para alguém. Uma presença que pode transformar suas falhas em vitórias, seus medos em coragem e sua vida comum em um testemunho extraordinário. Vamos falar agora sobre como permitir que o Espírito Santo transforme não apenas quem você é, mas também como você vive, tornando cada dia uma oportunidade de mostrar ao mundo que existe esperança, que existe amor verdadeiro e que existe um Deus que nunca desiste de nós. Se você está cansado de viver uma vida que não reflete seus valores mais profundos, se deseja que suas ações falem mais alto que suas palavras, então esta conversa é especialmente para você. Vamos orar assim. Espírito Santo, quero que minhas ações sejam coerentes com o que eu acredito. Que minha forma de agir mostre aos outros que o Senhor transforma o impossível em possível, que muda corações, que cura feridas e que realiza milagres. Que cada decisão que eu tomar seja um reflexo do teu cuidado e que cada gesto de bondade seja uma oportunidade de apontar para ti. Que minha vida seja marcada por pequenas atitudes que falem do teu amor, a paciência com quem erra, a generosidade com quem precisa, o perdão a quem me magoou, a esperança em momentos de incerteza. Que tudo o que eu faça, por menor que pareça, seja guiado por ti e sirva para mostrar a tua bondade. Me ajuda, Espírito Santo, a não esquecer que cada pessoa que cruza o meu caminho pode ser impactada pelo meu testemunho. Que eu não subestime o poder de um gesto, de uma palavra ou de um ato de fé. Que a minha vida seja uma ponte que aponta para o Senhor, um reflexo vivo da tua presença e do teu cuidado. Senhor, me dá coragem para viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Que eu não busque reconhecimento humano, mas que minha motivação seja te exaltar e mostrar que mesmo diante de dores e desafios, o Senhor nunca me abandonou. Que minha história seja um farol de esperança para aqueles que se sentem perdidos ou desanimados, mostrando que toda dor pode se transformar em vitória quando confiamos em Ti. Espírito Santo, ajuda-me a permanecer constante na gratidão, mesmo nas pequenas coisas,
e a celebrar cada passo que dou, sabendo que vem de ti. Que a minha vida inteira seja um testemunho contínuo da tua bondade, da tua fidelidade e do teu amor incondicional. Que ao olhar para mim, os outros possam dizer: vale a pena confiar no Senhor, porque Ele transforma tudo em vitória. Que cada dia da minha vida seja uma oportunidade de apontar para ti, de mostrar que a fé é viva, que a esperança é real e que o amor do Senhor não falha. Que a minha história inteira, não apenas os momentos bons, mas também os desafios superados, fale do teu cuidado constante e da tua fidelidade infinita. Se você deseja que a sua vida seja um verdadeiro testemunho da bondade de Deus, escreva nos comentários: quero viver para testemunhar tua bondade, e deixe o seu like para inspirar outras pessoas a também viverem de forma que glorifique o Senhor. Espírito Santo, ao encerrar esta oração, eu te entrego toda a minha vida. Que cada pensamento, cada ação e cada palavra reflitam a tua presença em mim. Que eu não apenas viva por viver, mas que cada instante seja uma oportunidade de glorificar o teu nome, de mostrar aos outros que confiar em ti é a escolha que traz paz, força e direção. Que a minha história, marcada pelas transformações, pelas lutas superadas e pelas vitórias conquistadas, seja um testemunho vivo de que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam. Que a tua luz continue iluminando meus caminhos, mesmo quando eu não conseguir enxergar além das dificuldades. Que eu possa sentir a tua mão guiando cada passo, lembrando-me de que nada acontece por acaso e que cada desafio tem um propósito maior. Que minha fé permaneça firme, mesmo nos momentos de dúvida, e que minha esperança nunca se apague, mesmo quando as circunstâncias tentarem me desanimar. Senhor, ajuda-me a viver de forma que inspire outras pessoas. Que aqueles que cruzarem o meu caminho percebam que há algo diferente em mim, algo que só pode vir da tua presença. Que minha vida seja uma carta aberta da tua bondade, que meus gestos mostrem amor, paciência e perdão, e que minha história encoraje outros a confiar e caminhar contigo. Que as vitórias, grandes ou pequenas, não sejam apenas para minha alegria, mas para exaltar o teu nome e mostrar que toda dor pode se transformar em vitória quando tu estás no controle. Espírito Santo, fortalece meu coração para continuar buscando o que é certo, mesmo quando for difícil. Sustenta-me quando eu sentir fraqueza e lembra-me sempre que o Senhor é maior que qualquer medo, qualquer desafio ou qualquer incerteza. Que eu nunca perca de vista o propósito que tens para mim e que minha vida inteira seja usada para te glorificar. E agora, peço que cada pessoa que ouviu ou leu esta oração sinta a tua presença de forma real e transformadora. Que a fé seja reacendida, que a esperança floresça e que a confiança em ti se fortaleça a cada dia. Que cada coração tocado por esta oração saiba que não está sozinho e que a vitória é possível para quem caminha contigo. Se você se sentiu tocado por esta oração, inscreva-se no canal para receber mais mensagens de fé e inspiração. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe esta oração com outras pessoas que precisam sentir o cuidado e o amor de Deus hoje. Lembre-se sempre, amados, uma vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida que transforma dor em vitória e momentos comuns em testemunhos de fé. Que Deus continue transformando sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.